Olá pessoal, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Semeando Boas Novas. Theo e Cida falando. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Bem, hoje estamos iniciando uma série de reflexões sobre o livro dos Salmos. Então, toda semana vamos ter uma reflexão sobre um salmo específico. Esse conteúdo vai estar disponível para você aqui no nosso canal. E vamos começar hoje com o Salmo 1, o salmo que fala sobre a verdadeira felicidade dos justos. Então, tem muita coisa boa aqui para você. Fica com a gente até o final, porque Deus quer falar com você. Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Semeando Boas Novas. Queremos agradecer a sua presença aqui conosco, tá? E você que caiu de paraquedas aí nesse vídeo, né? Deixa eu olhar o que esse casal tem, ouvir o que esse casal tem para compartilhar. Seja muito bem-vindo a esse canal, tá? Se inscreva se você gosta do conteúdo da Palavra de Deus. Se inscreva, ative os sininhos aí das notificações para você ser avisado, né, pelo YouTube que nós estamos colocando um vídeo novo aqui. Isso aí, fica com a gente que aqui a Palavra de Deus tem muita coisa boa para nossas vidas aqui. Então vamos iniciar hoje uma série de reflexões sobre o livro dos Salmos. Vamos começar com o Salmo 1. Salmos é um livro poético da Bíblia. Salmos, na verdade, é um compilado de poemas, canções, orações de vários autores. A gente pensa que é só Davi, mas não foi só Davi que escreveu Salmos, não. Davi escreveu a grande maioria, tem mais de 70 salmos que são atribuídos a Davi. Mas tem também Salomão, tem até Moisés, Asaf. Então, tem vários autores ali, sendo que Davi foi o que tem a maioria dos salmos. Escreveu grande parte, né? Isso aí. Mas vamos então à reflexão do Salmo 1, que é o salmo que fala sobre a verdadeira felicidade do justo. Na verdade, esse salmo, ele nos demonstra a diferença entre dois tipos de pessoas, dois estilos de vidas completamente diferentes. Quem são essas pessoas? O justo e o ímpio. O Salmo 1, então, vai nos mostrar qual é a diferença dessas duas pessoas. Vamos ler o texto, então? Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, antes de entrar aqui propriamente no texto, na nossa reflexão, vamos entender quem são essas duas pessoas, quem é o justo e quem é o ímpio. Eu quero que você entenda que justo não é aquela pessoa perfeita, não é aquela pessoa que nunca falha, que nunca erra. Não, o justo é uma pessoa imperfeita, mas que deseja fazer a vontade de Deus. O justo é aquela pessoa que crê que existe um Deus que é perfeito e com a sua imperfeição ele deseja agradar esse Deus. Mesmo com a sua imperfeição, mesmo com as suas falhas, ele deseja viver de maneira a agradar esse Deus. É porque Deus, ele sabe que nós somos imperfeitos, né? A Bíblia, o próprio Salmos vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então Deus conhece a nossa natureza, ele sabe que nós somos falhos, né? Ele não exige a perfeição, mas ele vai exigir um posicionamento da gente em relação a ele, em relação à sua palavra, em relação à obediência, né? Deus vai exigir esse posicionamento da gente, de nós seres humanos. Porém o ímpio, né? O ímpio é aquele que despreza, né? Ele ignora, ele não dá ouvidos, ele não quer obedecer a Deus nem seguir os seus caminhos, né? As suas ordenanças,
aquilo que Deus deixou aqui na Bíblia que a gente obedecesse. O ímpio, então, ele é aquele que despreza. Então essa é a diferença do justo e do ímpio. Exato. Então você vê que são duas pessoas que andam na contramão uma da outra. O justo é aquele que deseja fazer a vontade de Deus. E o ímpio é o contrário, aquele que não está nem um pouco preocupado em agradar a Deus. E muitas vezes ele até faz zombarias desse Deus. Escarnece, né? Mas vamos então ao texto que vai começar falando do justo. Ele começa então dizendo bem-aventurado. Guarda isso aqui, bem-aventurado é feliz. Feliz, bem-aventurado é o homem feliz, é o homem que é bem-sucedido. E o texto começa dizendo que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que o justo, ele evita um contato mais íntimo de cumplicidade com o ímpio, porque eles são antagônicos. Isso. Eles andam na contramão do outro. Um deseja agradar a Deus e o outro não. Logo, o justo ele não vai se aconselhar com o ímpio. Por que eu vou dar ouvidos a uma pessoa que está andando exatamente no caminho contrário que eu estou? Contra os princípios, né? Contra os princípios de Deus, contra os valores de Deus. Por que eu vou me aconselhar com essa pessoa? E é como hoje a gente usa muito essa expressão, né? O justo, ele é aquele que não senta na mesa, né? Então, não senta na mesa de pessoas, ou não senta à mesa, né? Junto a pessoas que não compartilham dos seus princípios, dos seus valores, os princípios e valores cristãos. Então, o justo, ele não se assenta nessa mesa. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, fazer um esclarecimento aqui. Não estamos aqui dizendo que o justo ele vai agir de maneira preconceituosa. Não falo com você porque você é ímpio. É um pecador. Não falo com você porque você não é da igreja, porque você não se trata disso. Nós estamos convivendo nesse mundo, então muitas vezes no trabalho, na sua faculdade, ou na sua escola, no seu curso, você vai conviver com pessoas que não são da mesma fé, que não creem em Deus. Aí o que você vai? Você vai deixar de falar com essas pessoas? Você vai deixar de conviver de maneira pacífica e respeitosa com essas pessoas? Não se trata disso. Nós devemos respeitar e conviver naturalmente com as pessoas. Porém, o texto está dizendo aqui de cumplicidade, você andar lado a lado ali, em concordância. É uma questão assim de cumplicidade, você andar em concordância, em acordo. Não tem acordo entre justo e ímpio. O que a gente está falando mais aqui é de posicionamento. Deus exige que ele sabe que nós estamos no mundo. Jesus falou, eu peço que Deus os livre do mal, né? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então Deus exige um posicionamento. Deus está falando aqui de posicionamento, não de separação, né? Não de preconceito. Não é isso que Deus quer que nós cristãos tenhamos em relação a quem não compartilha da nossa fé, mas que a gente tem que ter um posicionamento. E o texto segue dizendo que o prazer do justo está na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Ora, se o justo deseja agradar a Deus, se o justo deseja com a sua vida fazer a vontade desse Deus, ora, é na lei desse Deus que nós temos que conhecer o que agrada a Ele e o que não agrada. É na lei de Deus que nós temos que conhecer os seus princípios, seus valores, suas diretrizes, suas orientações para a nossa vida cotidiana, a nossa vida prática. Ora, a lei de Deus é a palavra de Deus. Então o justo que deseja agradar a Deus, ele precisa conhecer a lei de Deus, precisa conhecer e meditar nessa lei para que ele possa, na sua vida, agradar realmente de forma eficaz ao Senhor. Isso, e a partir do verso 3, né, o salmista ele também faz uma comparação entre o justo e o ímpio, né? Ele diz que o justo ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo ou na estação própria ele dá o seu fruto
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E o verso 4 diz que os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Isso é muito simbólico. Então o justo é árvore, que plantada junto às águas, ele dá o seu fruto no devido tempo. O justo é produtivo. O justo, ele produz com a sua vida coisas boas. E o texto segue dizendo que os ímpios são como palha. Existe uma diferença entre palha e árvore. Árvore são plantadas, elas têm raízes, são sólidas, são firmes. A palha não. O vento vem e dispersa ela, vai para o norte, vai para o sul. O justo, ele tem um direcionamento, que é a palavra de Deus para a sua vida. O que ele não convém ele fazer, o que ele não deve fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que tem valor para Deus e o que não tem. O justo anda nessa diretriz, nessa orientação. O ímpio já não é assim. O ímpio é como palha. Pode fazer isso hoje vou em outra direção, amanhã eu estou... Ele se dispersa. Vive um dia após o outro sem propósito, né? Sem a direção de Deus, né? E o texto segue dizendo que os perversos não prevalecerão por isso no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Existe um juízo de Deus, né? Existe um juízo de Deus para tudo que nós fizemos aqui. Para nossas palavras, para nossas ações, haverá um juízo, haverá um julgamento. E a palavra de Deus, o Salmo 1 diz que os ímpios não prevalecerão. Às vezes a gente pensa que o que eles fazem aqui não vai ter consequência, não é visto por ninguém está nem aí. Não. A palavra diz que os justos não prevalecerão no dia do juízo. Então todas as maldades, todas as atrocidades, coisas perversas que foram feitas aqui, e muitas vezes a gente vê como que não tem consequência. Cadê a justiça? Não vai acontecer nada com esse cara? Ele vai sair impune disso? Não sai, não. A justiça dos homens pode até falhar, né? Pode falhar. Mas a de Deus não tem como fugir. Não faz. Porque ele não prevalecerá nesse juízo. Não vai ter jeitinho, não vai ter armação, não vai ter desculpa. Não tem propina, não tem nada. Isso aí. Ele não tem como fugir do juízo de Deus. Deus faz diferença entre aquele que escolhe agradar a Deus e aquele que escolhe fazer a sua própria vontade. Andar nos seus próprios caminhos, longe de Deus, né? Então, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Como nós já dissemos aqui no início do vídeo, eles são totalmente diferentes, andam na contramão um do outro. Então, não há uma distinção clara que esse texto, esse salmo, nos demonstra, nos mostra que um é uma coisa e o outro é outra coisa completamente diferente. O destino dos dois também é completamente diferente. Então, meu amigo, essa é a nossa primeira reflexão do Salmo 1. A diferença entre o justo e o ímpio, entre um caminho escolhido e outro caminho, são caminhos completamente distintos. Eu espero que a gente tenha esclarecido para você aqui e que você escolha o caminho correto. Que você escolha o caminho que agrada a Deus, e com certeza esse Deus irá honrá-lo, irá abençoá-lo em tudo que você fizer. Como a palavra mesmo diz, tudo que o justo faz é bem sucedido. Então Deus vai abençoar tudo que você fizer, se você tiver uma vida que honre e agrade a Ele. Como a gente falou no início, é uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento. Deus não exige a perfeição de nós, porque, como eu falei no início, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós somos passíveis de erro. E como o Theo falou no início, o justo
aqui no Salmos não é aquele que não erra, não é aquele que é perfeito. Deus sabe disso, mas Ele exige de nós uma postura. Ele exige de nós um posicionamento que você possa... Uma disposição, né? Uma disposição em querer agradar Ele e andar nos caminhos dele. Amém? Amém. Bom, vamos terminando esse vídeo por aqui e nós queremos agradecer a você que já é inscrito, que já acompanha o nosso trabalho, já nos acompanha nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva agora, não custa nada não. Agora. Se inscreve agora, segue a gente. Curte, compartilha, comenta, faça comentários e vem com a gente que vai ser uma bênção ter você também aqui no canal, ter mais você aqui na família. Deus tem grandes coisas pra gente e segue a gente, tá? Tchau!